notação científica, certo? Que é um assunto que geralmente as pessoas acham meio chatinho, acham difícil e etc. Mas não, notação científica veio para ajudar facilitar a nossa vida, certo? Veio para nos ajudar. Afinal, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. Afinal, como eu disse no primeiro vídeo dessas 3 etapas, certo? De 3 vídeos, o que eu estou passando aqui para vocês são ferramentas que vão ajudar vocês mais para frente. Mas no caso de notação científica, ela vai ajudar no quê? Bom, é bem simples. Observem esses números aqui, certo? Bom, esse número aqui, 150 milhões de quilômetros, é a distância do Sol até a Terra, certo? É distância, é uma grandeza física, é algo que trabalhamos com ela na física. Só que observe que esse número aqui ele é bem extenso. Para você escrever ele e fazer cálculos utilizando ele é bem chatinho, é bem difícil, etc. É cansativo. Você tem que escrever muita coisa e também ocupa muito espaço. Imagina se a gente fosse fazer uma multiplicação desse número, né? 150 milhões vezes, sei lá, 655 mil. Tá? É uma coisa bem complicada. Muito complicado. Muito algarismo para escrever. Exatamente. E no caso de números pequenos também, existem números tão pequenos, mas tão pequenos, que até para escrever eles também, e realizar cálculos, etc., fica um pouquinho complicado. Ó. Observem isso aqui, por exemplo. Que representa o raio atômico do hidrogênio. Exatamente. É uma coisa minúscula. Para realizar cálculos, para escrever esse número aqui, é algo que demora, que é bastante cansativo. Exato. E é bem aí que entra a notação científica para nos ajudar, para pegar esses números gigantescos, certo, de extensos, ou esses números minúsculos aqui de extensos, e transformar eles num formato mais compactado, certo? Um negócio menor para a gente poder escrever e realizar cálculos, o que fica muito fácil. Vocês vão ver no decorrer aí desses vídeos que a gente for fazendo, que notação científica é uma forma de escrever números até muito mais fácil para realizar cálculos do que essa própria forma aqui. Só que, claro que vai ser chatinho de você se acostumar no início, como sempre é, chatinho de você se acostumar com coisas novas, mas depois que você se acostuma, você até prefere essa forma nova do que essa forma antiga. Beleza? Primeiramente, vamos nomear aqui as coisas na fórmula geral. O A é o coeficiente, certo? Vamos ter sempre um coeficiente multiplicando uma base 10. A base 10 ela é constante, vai estar sempre ali presente. Na fórmula. E o expoente N, certo? Vamos pegar aqui os 150 milhões de quilômetros, que é a distância do Sol até a Terra, e vamos transformar esse número extenso em notação científica. Bem ali. Beleza. Bom, nós sabemos que o formato tem que ser esse aqui, certo? Mas vamos começar com o seguinte. A primeira etapa, o primeiro passo para você transformar um número como esse aqui em notação científica é identificar a vírgula. Esse número aqui, ela fica bem aqui, pois os números eles funcionam assim. Quando eles estão na sua forma natural, a sua vírgula fica bem à direita dele, pois depois da vírgula existem vários outros zeros, certo? Que são insignificantes, certo? Escrever um número 5 assim e escrever o número 5 assim dá no mesmo, certo? Então não faz sentido você escrever esses outros zeros. E nem você escrever também a vírgula. A vírgula ela também, já que os outros zeros não necessitam aparecer, a vírgula também não aparece. Que é uma forma da gente abreviar a nossa escrita. Que é basicamente o que também acontece na nossa língua, né? A gente fala muito, por exemplo, você. Mas, quando a gente está escrevendo lá, conversando no WhatsApp, a gente simplesmente reduz para VC. Então, o ser humano, né, sempre tem essa mania, digamos assim, de abreviar as coisas. Preguiçoso demais. Preguiçoso demais. Ou seja, aqui a gente já elimina a necessidade de escrever todos esses zeros, não precisa mais, e nem escrever a vírgula. Bom, uma vez identificada a vírgula, já que sabemos que existem vários outros zeros aqui insignificantes, nós sabemos que a vírgula se encontra bem aqui, no caso desse número aqui, 150 milhões de quilômetros. Beleza. Certo? Agora, qual que é o segundo passo? Eu falei passo 1, encontrar a vírgula. Passo 2 agora é você analisar da esquerda
para a direita, qual é o primeiro algarismo que você encontra que é diferente de zero, certo? Repetindo, o primeiro algarismo que você encontra que é diferente de zero, da esquerda para a direita. Logo de cara, temos aqui o número 1. O número 1, ele é um algarismo diferente de zero e estamos olhando ele da esquerda para a direita. Quando encontramos esse número, o que é que nós fazemos? Vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo é colocar uma vírgula à sua direita, certo? Esse é o terceiro passo. Sempre colocar essa vírgula à direita do número, do algarismo, certo? Sempre lembrar disso. E agora, qual que é o quarto passo? Bom, o quarto passo agora é você excluir todos os zeros desnecessários, certo? Esses aqui, ó. São zeros desnecessários e o que nos sobra é esse 1,5 aqui. E o que é que vai significar esse 1,5 para a gente? Bom, esse 1,5 vai ser o nosso coeficiente A, ou seja, o quarto passo nada mais é do que achar o nosso coeficiente A. Então vamos colocar aqui 1,5, já, nosso coeficiente A, já encontramos ele. Bom, vamos já colocar aqui que está multiplicado por 10, já que isso é constante, você pode colocar já sem medo. Isso. Certo? E agora vamos encontrar o nosso expoente n. Isso, que é o que falta na fórmula, né? A gente já encontrou o coeficiente, o vezes 10 é constante da fórmula, e falta só o n agora. Exato. Para encontrar o n é bem simples. Observem onde a vírgula estava e observem onde ela foi parar. Isso. Você deve contar o número de casas que a vírgula andou até chegar aqui. Esse número é o nosso expoente n. Só isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas. 8 casas que a vírgula andou até chegar onde ela tinha que chegar. Isso significa que nosso expoente é 8. Tranquilo. Ou seja, 150 milhões de quilômetros pode ser reescrito como 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Uma maneira bem mais reduzida de escrever a mesma coisa. Certo? Agora percebam um detalhe. O nosso coeficiente A, que nesse caso é 1,5, ele obedece a essa regra aqui. Nosso coeficiente A, ele é maior ou igual a 1? Sim, ele é maior do que 1. Certo? Então tá dentro. Ele pode ser ou maior ou igual. Se for 1, ainda está dentro, certo? Isso. Se for menor do que 1, já está fora. E ele também é menor do que 10? Sim, também é menor do que 10. Obedeceu a essa forma geral aqui. Então, está dentro. Ou seja, esse número está escrito realmente em notação científica. Vamos agora explicar como que converte números muito pequenos. Bom, temos aqui agora esse número aqui, que é extremamente pequeno. Ele é tão pequeno que existem muitos zeros após a vírgula até aparecer os algarismos maiores do que zero. Algum Certo? número diferente de zero. Da mesma maneira que fizemos aqui, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar a vírgula. Então, de cara, para números muito pequenos, o bom é que a vírgula ela aparece de cara. Ela já está ali, o seu primeiro passo. Exato. Até... É muito fácil. Então, beleza. Agora, o segundo passo é encontrar o primeiro algarismo, olhando da esquerda para a direita, o primeiro algarismo que é diferente de zero. Certo? Olhando da esquerda para a direita, a gente só vê 0, 0, 0, 0, 0, 0. Você chega aqui, opa, primeiro que é diferente de zero é o 5. Certo? Então, terceiro passo, colocar uma vírgula à direita, dele. Do número 5. Isso, colocar uma vírgula à direita do número 5. Sempre à direita. Certo? Bom, agora qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é eliminar todos os zeros inúteis. E é daqui que vem a expressão zero à esquerda, certo? Zero da esquerda é inútil. É aquela mesma coisa, né? Tanto se eu escrever, por exemplo, 5,0, esse zero aqui é inútil. E se eu escrever, por exemplo, 0,5, esse zero aqui, que está à esquerda do número, ele também é inútil. Exatamente.
Bom, e o que nos sobra? O que nos sobra é esse 5,3 bem aqui. E novamente, o que é que ele significa? Ele é o nosso coeficiente A. Então, beleza. 5,3 É o nosso coeficiente A multiplicando uma base 10 elevada a um expoente N, certo? Vamos agora contar quantas casas a vírgula anda até chegar aqui, e esse será o nosso expoente N, certo? Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 casas a vírgula anda até chegar ali, certo? Só que não é exatamente a 11 que queremos elevar, certo? Então, tem alguma coisa errada aqui. Porque se a gente executar esse número aqui, fazer o 10 ser elevado a 11 e depois multiplicarmos por 5,3, isso aqui vai dar um número gigantesco. E isso daqui não é um número gigantesco. Ele é extenso para escrever, mas não é gigantesco. É uma coisa certo? muito pequenininha. Exato, então tem alguma coisa errada. E realmente tem. Bom, nesse caso aqui, como saímos com a vírgula da direita para a esquerda, certo? O que aconteceu? O número aqui de cima ele ficou positivo, certo? Nesse caso aqui, fizemos o sentido inverso. Saímos da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, ele deve ficar negativo. E a regra é essa. Quando a sua vírgula ela andar da direita para a esquerda, o teu expoente ele é positivo. E quando for o sentido inverso, ele é negativo. Fazendo uma analogia, quando você quer converter números muito grandes, o expoente ele sempre vai ficar positivo. E quando você quer converter números muito pequenos, o expoente ele vai ficar sempre negativo. E só para lembrar, quando vocês estiverem convertendo esses números para notação científica, fiquem muito atentos em uma coisa, que muitas pessoas erram, é bastante comum esse erro. Quando a gente vai querer descobrir qual é o expoente, muita gente confunde o tanto que a vírgula anda com a quantidade de zeros que eu vou ter no número. Tenham bastante cuidado para não cometer esse erro, que é um erro extremamente bobo. O expoente ele está relacionado com a quantidade de casas que a vírgula anda, e não com a quantidade de zeros que existem ali. Por exemplo, se a gente fosse contar a quantidade de zeros que tem aqui, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Mas, na verdade, o nosso expoente ele foi igual a 8. Ou seja, é diferente, ele não bate. Então, não confundam isso. O expoente ele está relacionado com a quantidade de casas que a vírgula anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? E não com a quantidade de zeros que tem no número. E agora vamos para a próxima etapa, que é falar sobre as operações utilizando notação científica. Bom, agora para explicar as operações com notação científica e etc., eu vou começar explicando como é que se faz operações utilizando soma e subtração, e depois multiplicação e divisão. Pois, por incrível que pareça, é muito mais fácil você multiplicar e dividir notação científica do que você somar ou subtrair. Para esse primeiro caso aqui, eu escolhi estes números, certo? A primeira coisa a se observar é se os expoentes deles são iguais, certo? Os expoentes são esses números aqui. Se eles forem iguais, 4 e 4, nesse caso, é muito simples. Você só soma os coeficientes e depois repete o resto. É só repetir. Nesse caso aqui, 7,2 mais 1,5, 8,7 vezes 10 elevado a quem? A 4. Pois é só repetir. Isso, já que são iguais, os expoentes é simplesmente repetir. Exatamente. E se fosse uma subtração? Se fosse uma subtração, nós só trocaríamos o sinal aqui, ó. 7,2 menos 1,5 dá 6,7 vezes 10. A quarta também, pois é só repetir. Tudo que vai mudar é o que você vai fazer com os coeficientes,
Se for uma soma, você vai somar os dois. Isso. E se for uma subtração, você vai subtrair os dois. Simples assim. Simples assim. Agora, se os coeficientes, se os expoentes ali, eles fossem diferentes, vamos imaginar que aqui não fosse 4, aqui fosse 2, o que aconteceria? Primeiro, a gente tem que deixar eles iguais. Esse é o nosso objetivo. Temos que deixar os expoentes iguais. Como assim? Bom, eu posso fazer isso de duas maneiras. Ou eu faço o 4 se tornar 2, ou o 2 se tornar 4. Só que, claro, eu não posso simplesmente colocar um 4 ali e realizar a soma, né? Eu tenho que alterar alguma coisa no coeficiente para que isso faça sentido. Bom, nesse caso aqui, eu vou escolher fazer o 2 se tornar 4, certo? Escolha pessoal. Para fazer o 2 se tornar 4, o que é que tem que acontecer com o número aqui? Ele tem que aumentar 2 unidades, certo? Nós vimos que quando alteramos a posição da vírgula, o expoente aqui, o valor dele, se altera, certo? Ou seja, E analogamente, se alterarmos o valor do expoente, temos que alterar a posição também da vírgula. E seguindo aquela minha regra... foi mal. A minha regra. A minha regra. E seguindo aquela regra que eu passei para vocês, quando estamos transformando um número grande em um número pequeno, ou então fazendo a vírgula se deslocar da direita para a esquerda, o número aqui ele se torna positivo. E quando é o contrário, da esquerda para a direita, ele se torna negativo, certo? Nesse caso aqui, queremos aumentar em quantas unidades? 2, certo? É mais 2. Esse mais aqui significa que vamos fazer um deslocamento da vírgula para a esquerda. E quantas vezes vamos fazer isso? 2 vezes, certo? Lembrando, por que estamos tomando como base esse mais 2? Pois, para o 2 se tornar 4, ele precisa de mais 2 unidades, certo? Se fosse o contrário, para o 4 se tornar 2, ele precisaria de menos 2 unidades, Isso. certo? O que significaria que teríamos que alterar esse 7,2 aqui, fazendo a vírgula se deslocar para a direita, beleza? Bom, mas nesse caso aqui eu escolhi fazer o mais 2, né? Ali, então vamos fazer a vírgula aqui e deslocar 2 casas para a esquerda. Pronto, o que nós obtemos foi isso aqui. Veja que a vírgula ela estava bem aqui no 1,5, então a gente andou 1, 2 casas, certo? Como queríamos. E andamos para onde? Para a esquerda, também como nos foi informado aqui. Certo? E agora, os expoentes, eles são finalmente iguais. Então, aqui a gente pode realizar a soma, né? Vou começar com soma. A soma desses coeficientes aqui. E depois repetir apenas o expoente, Como certo? a gente fez no primeiro caso. Bom, esse aqui é o resultado da soma desses dois números aqui. 7,2 vezes 10 a quarta, mais, certo? Mais 1,5 vezes 10 a segunda, com expoentes diferentes. Vejam que tivemos que fazer todo um rolê, todo um contorno ali, até finalmente chegar no resultado. É isso que torna a soma e a subtração mais difíceis do que a multiplicação e a divisão. Elas são, a soma e a subtração são operações um pouco mais fresquinhas, digamos assim. A gente só pode somar esses dois números quando os expoentes deles forem iguais. Então a gente tem que dar um jeito de tornar os expoentes iguais. E aí daí o jeito que a gente utilizou foi mexendo aqui nos expoentes e andando com a vírgula. Bom, se isso aqui fosse uma subtração, de novo, era só fazer 7,2 menos 0,015. Todo o rolê de andar com a vírgula para lá e para cá, para fazer alterar o expoente e ter que ter expoentes iguais, é a mesma coisa, certo? Bom, vamos apagar aqui agora e vamos explicar multiplicação e divisão. Então, vamos agora para a multiplicação primeiro, certo? Temos aqui, observe, temos aqui um número em notação científica, 5,4 vezes 10 elevado à sétima,
multiplicando 2 vezes 10 elevado à terceira. Dois números em notação científica sendo multiplicados um pelo outro. Aqui é muito mais simples de tu realizar a operação, porque sejam eles com os expoentes diferentes ou iguais, não importa, o procedimento é o mesmo, certo? Primeiro, isso aqui é uma multiplicação ou uma divisão? É uma multiplicação. Então, o que vamos fazer com os coeficientes é... Multiplicar. Assim como na Ora, soma... temos um Sherlock Oh, Holmes. meu Deus. Assim como na soma e na subtração é simplesmente efetuar a operação entre os coeficientes, na multiplicação e na divisão é a mesma coisa. Se for uma multiplicação, multiplica. Se for uma divisão, divide. Divide, exatamente. 5,4 vezes 2, 10,8 vezes 10. Essa parte ela é constante, você já pode colocar sem medo, beleza? E o que fazemos com os expoentes, então, meu caro amigo Lameck? Bom, com os expoentes nós somamos eles, certo? Faz 7 mais 3, 10. Isso. Bem simples, acabou, é só isso. Na Temos aqui. multiplicação, a gente soma os expoentes. Tranquilo. Exato. Agora observem uma coisa. Esse coeficiente aqui, esse coeficiente, 10,8, ele obedece a essa regra aqui? Não. O coeficiente A ele tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. Beleza. Aqui, ele é maior ou igual a 1? Beleza. Sim. Ele é maior do que 1. Tranquilo. Ok. Então tá dentro. E aqui, qual é a segunda condição? Ele tem que ser menor que 10. E quando a gente observa aqui, 10,8 é um número maior que 10. Nesse caso, o que é que vamos fazer? Bom, nesse caso é muito simples. É só a gente andar com a vírgula para cá, certo? Dar um passinho com ela para cá, para que fique 1,08, certo? Assim o coeficiente vai atender a nossa regra. Isso. E daí nós só alteramos o expoente ali em cima. E aí, como é que nós alteramos? Nós andamos aqui, ó, com a vírgula da direita para a esquerda. E daí, quando a gente anda da direita para a esquerda, o que é que acontece? A gente soma no expoente, certo? Exatamente. Quantas casas nós andamos aqui, Ana Maria? Nós andamos aqui, ó, uma casa. Ou seja, a casa, gente vai certo. adicionar uma unidade. Aqui tinha 10, mais uma unidade da casa que andamos, Fica 11. Vamos agora apresentar para vocês uma divisão. Uma eternidade depois. Então, para realizar a divisão, é basicamente a mesma coisa que a multiplicação. Só vai alterar ali a operação que você vai fazer com os expoentes. E com o coeficiente. Exato. Aqui você multiplicou os coeficientes e aqui, adivinha o que você vai fazer? Rapaz, vou somar. Meu Jesus, como ele é burro. Não. Você vai dividir os coeficientes. Exatamente. Vamos dividir os coeficientes porque é uma divisão. Isso. Então Beleza? vamos lá. 8,2 dividido em 4 partes fica 2,05 vezes 10 elevado ao quê? E aí o que a gente E aí o faz? que a gente faz? Vamos subtrair esses expoentes aqui. Isso. Percebam que na multiplicação eu realizei a soma dos expoentes. Logo, na divisão, o que é que eu vou fazer com eles? Subtrair Exatamente. os expoentes. Então vamos fazer 4 4 menos 11. Fiquem atentos a isso. Certo? Fiquem atentos a esse pequeníssimo detalhe. que faz total diferença. Esse menos aqui é desse 11, certo? Esse menos aqui é do 11, que estava aqui já. Isso. Agora, esse menos aqui é da operação que temos que fazer entre os expoentes. Então, para resolver isso aqui, é bem simples. Primeiro, nós realizamos aqui a relação de sinais entre esses dois, certo? Menos aqui e esse menos aqui. E como sabemos, menos com menos é mais, o que significa que vai ser, então, 4 mais 11. Isso. Beleza? Então, vou reescrever aqui embaixo, 2,05 vezes 10 a 4 mais 11 é quanto? 15. Então, no final das contas, Essa divisão aqui resultou nesse número aqui. Bom, observamos que não é difícil você trabalhar com notação científica. São só detalhezinhos a mais ali que você vai ter que prestar atenção e etc. Coisas novas para você trabalhar e etc.
que talvez sejam chatos um pouco no início vocês trabalharem com isso, mas com o tempo vocês aprendem a se acostumar, com o tempo fica tudo muito mais fácil e com o tempo vocês vão preferir realizar divisões utilizando esse formato aqui, vocês vão preferir realizar multiplicações utilizando esse formato aqui do que utilizando o formato mais tradicional, com números extensos demais assim, cara, é muito complicado, certo? Nesse formato aqui, para tu ter ideia, vão ter vezes que tu não vai nem utilizar calculadora, coisa que teria que utilizar se utilizasse esse O método aqui. tradicional. Exato. Bom, então, por mais é só, esse vídeo acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem aí seu gostei, deixem aí seu comentário aí embaixo do que você achou desse vídeo aí, se você gostou, se você não gostou dele, o que você gostou, o que você não gostou nele, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho. Exato, para receberem todas as notificações aí, quando a gente lançar vídeo novo e etc, para você ser notificado. As nossas redes sociais vai estar passando aí na tela, tranquilo. Certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aquela galera lá que precisa de uma ajuda aí em física, em matemática, etc. Apresenta lá o canal para ela, para o nosso canal crescer um pouco mais, certo? Afinal, estamos começando ainda. Pois é. No mais é isso. Bebam água e durmam cedo.